Olá, pessoas lindas. Boa noite. Como vocês estão? Vamos chegando. Chegou, Celina, Thay, Thaís, Vivi, Fran, talvez, Camila, Flá. Vão chegando, minha gente. Cati, Sandra, bem-vindas. Todas, mulherada. Tem os boys também, né? Cadê os boys? Thalita. Boa noite, gente. Todo mundo aí animado para falar sobre responsabilidade afetiva? Que tal? Procurando meu olhinho aqui, gente. Oi, Pati. E aí? Vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Todo mundo Covid-free? Vamos esperar a galera entrando, venham conectando. Se quiser, peguem um caderninho, uma caneta para anotar o que faça sentido para vocês. Vamos chegando. Boa noite, gente. Maria Vitória Maia, maravilhosa. Te amo, amiga. Até sexta. É nóis. Boa noite. Cheguem. Te amo, amiga. Gratidão por ser quem tu é na minha vida. Boa noite, gente linda. Tudo bem? Vamos lá? Ai, que delícia que são esses olhinhos. Boa noite, Carol. Vamos lá então, gente. Vamos começar? Vamos começar? Todos me ouvem e me veem bem? Espero que sim. Gratidão, gratidão, de coração mesmo, tá bom? Obrigada por me acompanharem, por estarem aqui, por ressoarem numa frequência parecida, que é de entendimento. Olha as unhas da pessoa, que bonita. A pessoa foi na manicure? Não, a pessoa não foi na manicure, né? Então vamos lá, vamos falar sobre responsabilidade afetiva. Vamos chegando, né? Vamos chegando. Esse termo, ele é meio novo, né? Embora esse conceito... Matheus, gente que não conhece o Matheus, ele é um fofo. O menino fala bem para cacete, fluido, bonito. Gosto das coisas dele. Vamos lá então, gente. Responsabilidade afetiva. Tá super meio que... A galera tá falando muito disso, né? Oi, Dani. Oi, amor. Tudo bem, querida? Eu digo minhas pacientes que não enjoam de mim, né? Vem pra live também. Então tá, vou parar de dar oi, tá? Se alguém chegar, eu não é por mal que eu não vou dar oi, não. Mas é que eu preciso focar. Então vamos lá. Querido, assim, responsabilidade afetiva. O que é isso, gente? É a gente poder estar olhando como a gente se manifesta afetivamente, como a gente age afetivamente conosco, né? A autorresponsabilidade afetiva e com o outro, né? Eu não gosto muito dessa pegada de dizer que as coisas estão perdidas, né? Ou que os relacionamentos estão totalmente líquidos e que ninguém mais respeita. Eu não gosto dessas generalizações e não é nesse viés que eu quero falar. Eu quero falar num viés de que existe sim essa perspectiva da irresponsabilidade afetiva e sim existe esse viés também da liquidez dos relacionamentos. Mas o que eu quero dizer, que eu acredito, é que tudo vem da nossa ressonância, da nossa sintonia, daquilo que a gente atrai como mestre, né? Todos os relacionamentos são mestrados para que a gente possa viver aquilo que a gente precisa viver e aprender. Eu sempre digo para vocês que autoconhecimento dentro de casa, com Netflix e o seu vinho, sua bera, seu cachorro, suas coisinhas, é fácil, né? A gente testa mesmo o nosso nível de autoconhecimento e se a gente está dando conta disso, é no relacionamento, é vivendo, é experienciando. Não é embaixo da marquise para não pegar chuva, é na própria chuva que a gente percebe o quanto que a gente está hábil, o quanto que a gente está perspicaz para se relacionar. Então, é muito importante que a gente comece a compreender os nossos caminhos internos para que a gente possa também ser bom para os outros. Por quê?
a coisa que eu mais consigo na vida de bom para os outros é quando eu sou boa comigo, eu consigo ser muito boa com os outros, porque flui aquilo que tem em mim de sobra. Então, se eu estou muito boa comigo, se eu estou entendendo os meus rolês emocionais, se eu estou olhando para as minhas dificuldades, eu vou ser melhor contigo aí do outro lado que vai se relacionar comigo. Né? Eu vou ter mais empatia, eu vou ter mais amorosidade, eu vou ser menos julgadora, eu vou ser menos exigente e crítica contigo, porque eu já aprendi a fazer esse caminho comigo. Então, tudo começa aqui. E se eu tiver que falar, que nem eu falo para os meus filhos escovar os dentes e juntar a toalha do chão, se eu tiver que falar 30 milhões de vezes para vocês, igual eu falo isso para eles, eu vou falar. Porque eu acho que vale a pena esse entendimento. Porque eu senti, não só estudei, mas eu senti esse entendimento descer da minha psique para o meu coração. Eu senti porque eu experienciei coisas e percebi que quando eu consigo ser melhor comigo, eu consigo ser melhor com o outro. Se eu consigo me responsabilizar pelo que eu sinto, eu consigo também ser mais responsável pelo que o outro sente a meu respeito. Mas, Ana, não é que cada um tem que dar conta das coisas que sente e que é a responsabilidade de cada um manejar os seus sentimentos? É. Só que a gente não pode usar isso como desculpa para sair por aí agindo de maneira inadequada, agindo de maneira imprudente com o coração das pessoas, né? Não é não viver. Não é não viver as coisas com as pessoas, mas é colocar essas pessoas, às vezes, num lugar que depois tu se liga que não era o que tu queria. É ter um cuidado, é ter um olhar afetivo, é ter um olhar empático para aquela pessoa, para entender que aquele ser, ele não é um ser que está ali para um desfrute de um prazer ou de uma intenção frívola minha ou superficial, que ali existe um ser, existe uma história. Então, assim, muitas vezes a gente aprende isso dentro de casa, esses valores, né? A gente vê isso dentro de casa. Muitas vezes existem coisas que nas famílias disfuncionam. E aí as pessoas acabam saindo para o mundo meio desacreditadas, elas desacreditam de si, então elas desacreditam do outro, então elas passam a se relacionar de uma maneira muito banalizada. E aí que a gente vê, né, essa superficialidade nas relações. E eu não estou falando, gente, de relacionamento casual. Porque eu mesma já disse para vocês várias vezes que alguns encontros casuais podem ser mais conectados, te preencher e te nutrir muito mais do que um relacionamento que tu tá ali às vezes há 10 anos, há 5 anos, há 20 anos. Essa semana mesmo eu troquei ideia com uma paciente minha sobre isso, que ela não teve esse nível de conexão no casamento dela e ela está experienciando esse nível de conexão no relacionamento que ela acabou de começar e ela está se sentindo acarinhada, se sentindo cuidada, se sentindo importante, se sentindo valorizada. Por quê também? Porque ela já aprendeu a se valorizar. Fato, aí muda a ressonância, o bagulho fica bem mais fácil de ser vivenciado, né? Mas assim, o que eu quero que vocês que estão me escutando possam se questionar é o quanto vocês têm agido com essa autorresponsabilidade. O quanto que vocês conseguem realmente entender essa palavra respeito e bancar ela na vida de vocês. Aceitando só aquilo que faz bem para vocês. E também, vamos explicar uma coisa. Aceitar o que nos faz bem é não botar para dentro da nossa vida, da nossa casa, do nosso corpo, do nosso coração, pessoas que têm apenas superficialidades a entregar, que não têm valores, que não tem princípios, que não tem respeito por aquele ser que tu é, mesmo que seja uma noite de sexo. Tu precisa ser enxergada e valorizada como um ser humano íntegro, inteiro, integral, né? Corpo, mente e espírito. Não é bacana que tu se coloque em situações onde tu vira um par de peitos com pernas, onde tu vira um grande órgão sexual e a pessoa nem tá olhando os seus olhos, o seu rosto, aquilo que tu diz. Não é bacana para nossa integridade. Esse tipo de rolê faz com que tu se sinta, tanto homem quanto mulher, tá, gente?
faz com que tu se sinta desnutrido afetivamente, faz com que tu se sinta descartável. E hoje o que eu tenho percebido muito, né, e visto muito, é essa sensação de, as pessoas têm trazido muito essa sensação de descarte, essa sensação de menosprezo. Tudo bem que isso vem da pessoa e da construção dela, na autoestima dela, no valor que ela se dá. Mas vamos tomar um pouco de cuidado também como a gente age no mundo, né? Vamos tomar um pouco de cuidado com o que eu ponho para dentro da minha casa, tomar um pouco de cuidado sobre como eu me expresso, as coisas que eu falo para as pessoas, o quanto que às vezes Por exemplo, gente, vamos falar de mim, tá? Eu sou uma pessoa que o que eu falo, eu levo muito a sério. Por isso que até que eu digo pra vocês que até papagaio fala, porque foi uma coisa que eu aprendi na minha vida. Porque se a pessoa me dizia assim, tá? Isso nem é de relacionamento homem-mulher, qualquer coisa. Se a pessoa, uma amiga, me dizia lá, quando eu tinha 15 anos, sexta então eu vou na tua casa, beleza? Pra mim, então sexta ela vai na minha casa, ou ela não vai, ou ela vai desmarcar comigo, porque pra mim eu sempre levei a palavra muito a sério. Só que nem todo mundo é assim. E eu fui percebendo na vida que as pessoas banalizam as palavras, banalizam aquilo que prometem, banalizam aquilo que acordam, que contratam. E isso me frustrou muito. Eu tive que fazer um trabalho comigo para eu baixar minha expectativa, porque até hoje eu sou assim, gente, se alguém me fala uma parada, eu acredito, né? Porque sim. E porque se eu te falar uma parada, eu vou fazer ou eu vou desmarcar, eu vou dizer, não consegui, mas eu vou dar uma satisfação. Então, o que eu queria dizer para vocês é pra gente voltar ao mais puro, do respeito mesmo, da consideração. O que eu acho que está faltando nas relações? Tudo bem que é cada um que tem que trabalhar, mas vamos falar um pouco também do que a gente pode fazer aprendendo, ouvindo aqui. Faltando consideração, faltando empatia nesse trato, naquilo que tu cativa. Não é que tu é responsável, a não ser que tu esteja enganando por uma imprudência e uma inconsciência tua. Aí tu tá sendo irresponsável afetivo. Seja em relação de amizade, seja em relação afetivo sexual, seja dentro da sua família. Então usar a palavra, assim, se tu não tem certeza daquilo, se tu não se conhece o suficiente, ainda tu tem que ter mais critério no que tu vai dizer, no que tu vai combinar com as pessoas, para ter um cuidado, né, uma amorosidade maior no mundo, para eu tratar o outro do jeito que eu quero ser tratado, né? Porque assim, como eu me frustrei com essas expectativas de acreditar no que as pessoas falam e entendi que eu deveria prestar mais atenção nas atitudes do que nas palavras das pessoas, porque eu compreendi que as pessoas não cumprem tudo que elas dizem. E eu vim de uma casa onde as palavras, a minha mãe sempre falou muito isso, que a palavra tem muito valor, que as palavras têm peso, que palavra que usa, tudo isso. Apesar de vir de uma casa que a gente fala palavrão, né? Vocês veem que eu falo gírias e alguns palavrões. Então, eu tive que trabalhar isso comigo. Isso também me chama atenção no trabalho e é uma coisa que eu sempre converso muito em consultório, que é assim, gente, vamos criar um pouco mais de consciência, vamos dar essa consciência pra gente também, né? Por exemplo, o que tu aceita, né? Como é que tu tem sido responsável com o seu coração? Na live passada a gente falou sobre só deixar entrar no coração da gente. Gente, lembrando, quando eu falo, não é só relacionamento afetivo sexual. Tô falando de amizade, estou falando de família, estou falando de qualquer rolê que envolva interações entre seres humanos, porque é necessário que tu comece a pensar se tu pede para as pessoas tirarem as botinas para entrar no terreno do seu coração. Mas às vezes tu tá tão alheio a essa responsabilidade que tu tem de se proteger, de ser responsável afetivo primeiro consigo, que tu permite que as pessoas entrem com o pé embarrado, que tu permite que as pessoas entrem imundiciando o terreno do seu coração, sem cuidado, né? Então a gente acaba ensinando para as pessoas como tratar a gente mal. A ideia é que a gente aprenda que eu sou responsável por não me deixar machucar, mas eu só sou capaz de evitar que me machuquem quando eu já sei como é gostoso morar em mim, quando eu tenho um carinho quentinho, um amorzinho pela minha pele. Antes disso, eu acabo me colocando em situações onde eu me deixo machucar.
Mas as lives servem também, gente, pra gente antecipar algumas coisas. Por mais que vocês ainda não estejam no estágio de tornar isso lá inconsciente, vocês vão mudando no consciente. Enquanto não conseguem sentir, vão tentando mudar no racional. Quanto que é importante tu saber, tu não banalizar as coisas que tu vive, que tu sente, tu não se colocar em relações. Só um pouquinho. Filha? Filha? Mamãe tá trabalhando, meu bem. Tá bom, meu amor. Família, né? As crianças. Quanto que é importante tu poder dizer pra si, olhar no seu espelho e dizer pra si, cara, o que é importante pra mim no relacionamento afetivo, num relacionamento de amizade, num relacionamento na família? O que é importante pra mim? Quais são os combinados que eu tenho comigo? O que é respeito pra mim? Como que eu quero ser tratada? Como eu quero ser tratado? O que eu admito? Isso é começar a fazer a cerquinha da sua casa emocional, afetiva e relacional. É começar a delinear para ti esse terreno para depois poder explicar para as pessoas como é que tu quer ser acessado. O que tu permite, o que tu não permite. Então, a gente tem que ter um cuidado um pouco maior nessa era de mídias sociais. Amo as mídias sociais, tenho gratidão, trabalho aqui, tento trazer um conteúdo com muita qualidade, acredito que eu consiga trazer, mas o que a gente vê? Muita banalização, muita superficialização, inclusive do corpo, inclusive de valores, daquilo que é realmente importante, daquilo que faz um ser humano feliz, né? Da coisa um pouco mais profunda, porque assim, não é não cuidar, gente, porque a gente tem que cuidar com os extremos, não é não cuidar da imagem. Vocês estão me vendo, olha minhas trancinhas, eu gosto de ficar bonitinha, eu gosto de me arrumar, eu gosto dos meus badulaquezinhos, eu sou uma pessoa vaidosa, mas eu não tenho só isso a oferecer. Eu tenho uma integridade a oferecer para o mundo, primeiro a mim, depois ao mundo, que é a minha emoção, a minha razão, a minha manifestação física e o meu espiritual. E eu tenho essa integridade para oferecer. Eu tenho percebido as pessoas muito cendidas, com muitas rupturas, muito compartimentalizadas, ou só cultuando um lado, ou só cultuando o outro, negando um, negando o outro, e de repente tu fica num viés tão superficial, né, de tentar ser valorizado tanto pela capa, tu acaba se machucando, porque tu acaba fazendo vínculos com pessoas que vão ressoar com aquela falta de noção que tu tem do teu conteúdo, e aí tu começa a aceitar que as pessoas te tratem ou como um pedaço de carne, ou só como uma bunda bonita, ou só como... Isso também é responsabilidade efetiva, né? Tu fazer só esse rolê da imagem, do físico, é irresponsabilidade com a tua parte quentinha, sensível aqui de dentro, com o teu coraçãozinho, com a tua alma, com o teu espírito, com a tua história, né? Tu também negar a sua manifestação física, não se cuidar, não vivenciar a tua sexualidade, o sexo em si, em momentos bons, porque tu também tem travas, também é uma irresponsabilidade afetiva. Também está se deixando confuso na forma de se relacionar. Então tudo começa nisso, de que maneira eu estou comunicando aquilo que eu sou. Porque assim, todo mundo tem conteúdo. Antes de dizer assim, aquela pessoa não tem conteúdo, ela tem, mas ela não acessa esse conteúdo. Porque às vezes ela tá tão montada na imagem, ela tá tão montada nos bens materiais, ela tá tão montada na superfície, que ela nem sabe o que tem ali por baixo. Ela nunca mergulhou fundo o suficiente para saber o vasto universo que ela é e quanto ela tem de bom para conhecer, para ofertar, né? Então assim, se deixar jogado em qualquer instância única também, se colocando reduzido, é uma irresponsabilidade afetiva. E quando a gente se coloca assim, a gente faz aliança com pessoas que também fazem isso, né? As pessoas que são, vou explicar um pouquinho para vocês, as pessoas que praticam mais a irresponsabilidade afetiva, tipo com os outros, são as pessoas que sofreram machucados lá na família de origem, na infância, onde foi banalizado aquela entrega, daquele afeto, daquele amor. Então a criança sente que ela não tem valor. A criança sente que não vale a pena amar. A criança sente que sentimentos não são coisas para ser respeitadas, né? A criança sente que ela precisa fingir
que ela não sente nada para ela se defender no mundo, por exemplo. E ela cresce banalizando os sentimentos, ou seja, ela não consegue morar nela mesma, né? Então, esse é um perfil, tá, gente? Aquela pessoa não consegue morar nela mesma e se dá o sustento emocional que precisa. Então, ela tá sempre buscando. E ela busca, às vezes, até como um comportamento compulsivo mesmo, né? Uma coisa assim, dela ir atrás de um conforto que ela nunca encontra no outro e vai trocando. E vai trocando. Às vezes ela precisa de um troféu para mostrar que ela é validada por estar com uma pessoa bonita, por estar com uma pessoa que tem dinheiro, por estar com uma pessoa intelectualmente muito desenvolvida. Então ela não vê o outro como um ser íntegro, como um ser pulsante, humano, espiritual, afetivo. Ela vê como um objeto de desejo para cumprir com aquela necessidade, mas ela não sabe disso, a não ser que ela se trate e comece a falar sobre ela e delinear os rolês sombrios dela, as sombras, tá? Então essa pessoa, ela acaba usando as outras, tá? E daí tem a história da sociopatia, mas não é só na sociopatia não, gente, tá? A sociopatia é uma coisa que daí para explicar uma outra coisa. Mas assim, as pessoas têm feito isso muito por um desconhecimento de si e das lacunas emocionais. Essa pessoa cresceu sem acreditar no amor, sem acreditar que realmente ela tem um valor, sem acreditar que dá para parar em alguém, porque ela não faz casa em si. Então ela não vai conseguir fazer casa com ninguém. Então aquilo serve a um benefício instantâneo, aquilo serve a uma recompensa momentânea, aquilo serve a um prazer imediato e aí perde a graça. Perde a graça porque essa pessoa com essas faltas, que é o irresponsável afetivo, que ela não olhou para essas faltas, ela olha o outro sempre como uma peça no quebra-cabeça dela que ela quer montar para ela ficar em paz. Ela não tem essa consciência, mas ela fica fazendo isso, fica tentando enfiar para caber, para ver se diminui a angústia dela. O que acontece é que ninguém pode preencher por nós, porque se meu problema é lá com meu pai e com a minha mãe, não adianta eu querer que o João, o Pedro, o Thiago preencham as minhas questões. Então ela faz isso, vendo que aquilo não funciona, existe um descarte tão rápido quanto foi aquela captação daquela pessoa na vida dela. Então ela pegou aquela pessoa, chamou de amor da vida, colocou num pedestal, não sei o que, não rolou, troca. Então tô buscando e as pessoas, por outro lado, que aceitam serem tratadas assim, estão compactuando com a irresponsabilidade afetiva. Porque todo mundo dá sinais, mas às vezes a gente num desespero de se relacionar, né, gente? Um desespero de se relacionar, de fazer o tal do parzinho, ou de ter uma amizade assim, assim, assado, para dizer que é bem relacionado, ou para caber em algum lugar que acha importante, acaba se deixando irresponsavelmente em lugares onde nada é servido, onde é escasso de afeto, de amor, onde é escasso de conteúdo, né? Então, a pessoa que é irresponsável afetiva faz par com a pessoa que se deixa ser colocada num lugar de descarte, mas essa pessoa que se deixa num lugar de descarte, ela também está sendo irresponsável afetivamente, ela está cúmplice na situação que é contra ela mesma. Ela se põe na situação de se menosprezar e se diminuir numa relação que vem mostrando sinais. Porque, gente, tem sinais. Se não dizer pra mim, não, Ana, eu não percebi nadinha, tipo zero, assim, zero. Até o fato da pessoa ser muito fofa, exageradamente, excessivamente, que foge do humanamente, até isso já é um sinal. Peraí, mas cara, conheceu, quero casar, quero te apresentar pra minha mãe, quero te levar a viajar, porque o nome dos nossos filhos, tudo isso na primeira semana. Abre os olhos. A pessoa evasiva, que tá contigo há 5 anos ficando contigo, nem precisa ser 5, pode ser menos, e também não rolou nada, gente, não, também é sinal. Então os sinais, sim, eles existem, sempre em extremos, então prestem muita atenção para isso, né? E saibam que os irresponsáveis afetivos são pessoas machucadas. Isso explica, mas não justifica. Ou são pessoas machucadas que
não se acham valorosas, então não conseguem dar valor, porque se eu não me acho valorosa, eu não consigo dar valor. Se eu não sentir lá na minha casa que existiram princípios, valores, que é muito diferente de crenças, eu abomino as crenças, eu falo que a gente precisa desmontar as crenças. Agora, valores e princípios, se nós não, às vezes não tem gente dentro de casa mesmo, às vezes não tem. E essa pessoa precisa construir o sistema de valor dela, daquilo que é importante, daquilo que faz com que ela se sinta sincera no mundo, verdadeira com ela e com o outro. E esse sistema de valores é isso, que tem empatia, que tem consideração, que tem educação, que tem cuidado, que tem responsabilidade afetiva. Então, se a pessoa não vivenciou aquilo, ela precisa começar a se tratar e se buscar e fazer e implementar o seu próprio sistema de valores, se ela não teve em casa. Né? Então, ou essa pessoa ela faltou e ela se sentiu um pouco valorosa, por isso ela não valoriza, ou essa pessoa foi tratada como a última bolacha do pacote, ou ela foi tratada como se ela fosse Deus no céu e ela na terra, que é um outro lado, assim, quando a pessoa é criada muito mimada, quando ela não é exposta a nenhuma frustração, quando ela não tem nenhuma responsabilidade dentro de casa, quando ela faz uma cagada e o pai e a mãe bancam e não colocam a pessoa pra admitir, pra limpar o próprio cocô dela, vão lá e limpam quando ela caga na estrada. Desculpa os termos, gente, mas tá tudo bem, né? Já temos intimidade. Então, isso também faz com que a pessoa se desenvolva uma irresponsável afetiva. Então, vocês estão vendo que são sempre os extremos, ou aquele, de novo, o negligenciado ou o mimado. E aí, tu tem que perceber quando isso tá chegando perto de ti e, ao mesmo tempo, analisar por que é que tu tá ressoando com o irresponsável afetivo. Ou porque tu também pratica a irresponsabilidade afetiva e ainda não percebeu, ou porque tu não sabe dar limite, ou porque tu não sabe se dar valor. Ou porque tu também tá vivendo uma parada meio superficial de querer, mas é que eu quero dizer para as minhas amigas que eu saí com aquele boy que todo mundo quer, o boy inacessível, troféuzinho, ou porque eu quero o cara que é bem sucedido, não, que é bem sucedido porque eu quero garantir a minha prole. Ser bem sucedido, gente, não garante nada, né? Eu acho que a pessoa precisa ser próspera, que ela precisa ser uma pessoa que batalha, ela precisa ser uma pessoa que tem vontade, muito mais do que ter dinheiro. Ela precisa ser uma pessoa que tem visão, ela precisa ser uma pessoa que tem fibra, que tem tesão para fazer as suas coisas, para se desenvolver. Então, às vezes a gente cai nessas armadilhas da vaidade, né? E a gente acaba na mão de irresponsáveis afetivas ou irresponsáveis afetivos. Isso é coisa de ser humano. Homem e mulher se comportam como irresponsáveis afetivos, tá, gente? Então, não é uma questão de gênero, é uma questão de se posicionar, a questão das suas dores, dos seus machucados, refletidos em comportamentos disfuncionais que fazem mal para si e para uma outra pessoa, porque o irresponsável afetivo, ele tá sempre vazio. Não achem que assim, que ele troca, ele vai para casa bem de boa, felizão, nossa. Ele tem um vazio, um negócio que ele não preenche nunca. É uma vida miserável, é uma vida medíocre, é uma vida que falta, uma vida sem significado, porque eu preciso estar sempre me abastecendo do imediato, porque eu não consigo ficar comigo, porque eu não consigo perceber meus sentimentos, porque eu tenho uma angústia primária que eu não trabalhei. E a pessoa que se submete a estar com alguém que faz isso, é a pessoa que está se deixando largado, né? No autoabandono. Deixa eu contar para vocês, sinalzinho aqui, contar para vocês que o e-book, cara, vai sair ainda esse ano, o e-book tá lindo, sobre autoabandono e reencontro consigo. É exatamente isso aí que eu tô falando, lá vocês vão ver um pouco mais, aguardem informações, tá? Então assim, tu também que tá se colocando em situações onde as pessoas te tratam com irresponsabilidade afetiva, por que é que tu tá se colocando aí? Toda situação na qual a gente se coloca é porque a gente tem um ganho secundário, tá, gente? Qual é o seu ganho secundário? O que é o ganho secundário pra gente? Eu obtenho algo, apesar de estar sofrendo aqui, eu tô tendo um lucro. Qual é o meu lucro? Então de repente eu tô muito vaidosa, então eu acho aquele cara muito massa, o cara é o irresponsável afetivo, mas eu gosto de contar pras minhas amigas que eu pego ele, que eu fico com ele. Então eu fico porque aquilo é como se aquilo garantisse um valor pra mim. Então eu fico me calcando, eu fico me respaldando, me afirmando na superficialidade. Então a irresponsabilidade afetiva, só pra vocês entenderem, gente, tem muito a ver com a superficialidade, com a banalização, com a perda de valores e princípios.
Então, eu quero explicar para vocês a diferença entre valores e princípios e crenças. Crenças são caixas questionáveis que nos engessam e nos deixam vivendo de um jeito nada essencial, estereotipado, nada autêntico, para que a gente seja aceito, às vezes, muitas vezes, numa sociedade que está doente. Valores e princípios são bases de questões humanas, de como eu me coloco a partir de sentimentos bons e puros e verdadeiros comigo e com o outro. Respeito, empatia, solidariedade, consideração, educação, reciprocidade. Então, assim, eu perceber que aquela vida que está na minha frente tem uma história e que aquela pessoa é eu sentir que eu não quero causar no outro um desconforto, que eu não quero que aquele outro vá embora triste por minha causa, que eu não quero sair destruindo as coisas ao meu redor, a emoção das pessoas. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, gente, em consultório e na vida, mas em consultório muito, que todo mundo tem as suas dores. Os irresponsáveis afetivos também têm as suas dores, né? Então, se tu é um irresponsável afetivo, se identifica assim, vai buscar o porquê tu tá agindo assim, porque tu tá machucando a si e espalhando veneno, né? Espalhando machucado com essa falta de empatia, com essa falta de consideração, de percepção do outro. E tu que aceita, tu também tá machucando a si e tu também tá machucando ao outro, porque tu tá retroalimentando a dificuldade do outro. Então são pessoas que ficam ali juntas numa disfunção, numa coisa que machuca. Tá? Isso é coisa que a galera gosta de falar, embuste, porque não sei o que, tem sofrimento, sabe? Todo mundo tem um sofrimento, todo mundo é passível de erro. A ideia é que a gente pare de errar a mesma coisa e que a gente pare de ser irresponsável, que a gente descubra no que a gente está errando, que a gente descubra às vezes que a gente está disseminando coisas ruins, sentimentos ruins, e que a gente possa ser sincero com as pessoas. Olha, vamos dar um exemplo de responsabilidade afetiva. Eu tô conhecendo alguém, tá? Tô conhecendo alguém e essa pessoa me parece que eu amei. Só que vamos supor que eu tenho autoconhecimento. Eu gostei muito dela. Nossa, eu tô assim hoje que se eu não me seguro, eu vou dizer que eu quero casar com essa pessoa amanhã. Mas eu sabendo que talvez isso seja uma ilusão da minha mente, eu sabendo que talvez eu esteja carente, eu sabendo que talvez eu esteja projetando, eu sabendo que eu tento caber em vários lugares porque eu tenho uma disfunção primária lá com pai e com mãe, eu vou devagar e vou dizer, pô, adorei conhecer você, tá sendo muito legal hoje, tô adorando curtir, você é enfático, você é sincera e intensa naquele dia. Daí no outro dia um pouco mais, você não vou dizer que eu quero conhecer a mãe da pessoa só porque eu tenho um impulso e eu sou desconhecida do meu impulso e eu vou falar para uma pessoa e prometer uma coisa para uma pessoa que depois eu vou ter que desfazer. E daí os irresponsáveis afetivos, eles não conseguem bancar esse rolê de chegar e falar, cara, não era bem isso. Por quê que eles não conseguem bancar? Porque eles são confusos e têm desconhecimento de si. Então existe uma confusão sentimental, uma confusão do desejo, uma confusão do que eu achei que eu queria, o que eu vou realizar. Então eu fujo. Então essa pessoa é aquela que some, não responde mais mensagem. Aquela pessoa que vai, gruda, some, nunca mais tu vê. É aquela pessoa que te apresenta a família inteira, depois termina no outro dia, né? É aquela pessoa que simplesmente não condiz e fala, caralho, o que eu perdi que essa pessoa, tipo, tá muito diferente, hoje é um, hoje é outro, só pra vocês saberem. Então, assim, 10 vezes tu tá aí sofrendo, meu Deus, mas o que eu fiz, cara? Tava tão gostoso, e a pessoa, tipo, vazou, a pessoa desencanou de mim, e virou outra pessoa. Não, primeiro, não é sobre ti, porque essa pessoa tem confusões próprias. Então a gente precisa começar a compreender e largar esse narcisismo infantil, que é achando que tudo é sobre nós. Mas aquela pessoa não vai estar contigo, não vai ficar contigo por uma coisa dela, uma dificuldade dela, uma confusão emocional dela, né? E aí o que tu tem que tomar cuidado, tu que está na posição de conhecer um irresponsável afetivo, é cuidar com os excessos, é cuidar com as promessas, é cuidar com uma intensidade desproporcional ao tempo de intimidade, né? Tá mais ciente, mais intuitivo, mais intuitiva, mais ligado nos sinais, né? De poder tá
tá percebendo além do que aquilo que é dito, porque como eu falei pra vocês no começo da live, eu mesma era uma pessoa que, cara, o que falava, que fala, faz, né? Porque não é assim que é a vida, né? Mas não é. Então a gente precisa olhar o comportamento não verbal dessa pessoa. A gente precisa prestar atenção aos passos dessa pessoa. A gente precisa começar a olhar se isso não é uma faísca que vai explodir, vai sumir. Tem que começar a ficar mais atento, mais safo, diminuir a romantização, diminuir a idealização e ficar mais atento a todos os sinais, tá? Então, isso é só para vocês terem uma ideia de como são as coisas e assim, ter um viés um pouco mais aberto, né? Eu intenciono aqui ampliar a visão de vocês, em vez de só de ficar no ódio do outro, né? Porque me desgraçado, porque me largou, porque é um filho da mãe, porque não sabe. Existe uma dor em cada ser humano que erra, existe uma dor em cada ser humano que é irresponsável com os próprios sentimentos e com o sentimento do outro. Isso não é para ser desculpado, porque isso é para ser respeitado como uma dificuldade alheia, né? Mas assim, tu precisa estar muito atento àquilo que tu tá fazendo aliança, aquilo que tu tá aceitando. Se eu tô trocando ideia com uma pessoa, aquela conversa não evolui. Se eu percebo que aquela pessoa oscila muito o comportamento, se eu percebo que aquela pessoa gruda só quando é bom pra ela e ela some, eu vou percebendo os sinais, eu preciso me chamar pra idade adulta, porque isso é papo de gente grande, e preciso me colocar na situação de me responsabilizar por esse lugar que eu tô me colocando, daquilo que eu tô aceitando, daquilo que eu tô colocando para dentro da minha casa, daquilo que eu tô colocando para dentro, que eu tô dando um grau de importância enorme. Às vezes eu tô colocando um responsável afetivo no lugar de prioridade na minha vida, porque simplesmente eu quero, porque eu achei bonito, porque eu achei gostoso, porque eu achei inteligente, porque o papo é bom, porque o beijo é bom. Então são N desculpas. Peraí, gente, qual é o princípio para uma relação, pelo menos para mim? Respeito. Respeito e reciprocidade, e proporcionalidade. Dou o tanto que eu recebo o tanto que eu dou. Se não tem isso, pode ser o beijo ser bom, pode ser bonito, pode ser isso, pode ser aquilo, mas não vai se sustentar, porque não tem a base para que um relacionamento se sustente. O relacionamento saudável existe sim, o amor existe sim, muito maravilhoso em todas as instâncias da nossa vida, só que a gente precisa aprender a se relacionar como adultos. A gente precisa ensaiar, se responsabilizar pelos boletos que a gente gera no emocional, igual pelos boletos que a gente paga todo mês. A gente precisa olhar e pensar, peraí, deixa eu segurar a minha aqui, o que eu vou fazer com essa pessoa se de repente eu começar a falar essas coisas desse meu jeito intempestivo, desse meu jeito impulsivo, o que será que eu tô plantando para eu colher depois? Né? Como que eu quero me sentir frente àquilo que eu provoco nos outros? Acho que é isso. Tudo bem que eu não consigo provocar coisas muito boas se eu não provoco coisas boas em mim, mas assim, enquanto vai fazendo isso, vai cuidando um pouco. Não banaliza, né? Porque de repente veio de um lar muito banalizado, então olha para a banalização que houve nesse lar e não difunde a mesma dor para outras pessoas, para outras famílias, que às vezes aquilo que mais nos machuca é o que a gente tem mais ressoado no mundo. Então aquilo que mais me doeu, eu tô espalhando a mesma dor no mundo. Porque enquanto eu não olho para minha dor, eu tô no cativeiro dela. Enquanto eu não olho para minha dor, ela me domina, ela maneja a minha vida. E daí eu acho que eu não tô sentindo, eu finjo que não existe, mas eu estou causando dor, porque a dor causou em mim algo que eu não estudei, que eu não descobri, que eu não tratei, que eu não curei, que eu não cuidei. Então eu vou levar dor, e aí quando eu vejo existe muita dor à minha volta, e isso não ressoa bem. Isso não traz abundância, isso não traz prosperidade. Então é um convite mesmo a como a gente trata cada ser humano que a gente toca. Isso não é para ficar com pena dos outros, vitimizar os outros. Mas isso é para pegar uma posição de autoria mesmo, na responsabilidade daquilo que eu provoco nas pessoas, né? Se eu tô sendo responsável afetivo e aquela pessoa resolveu idealizar e ilusionar de que eu fiz uma coisa que eu não fiz, eu tô com a minha consciência limpa por isso. Se a pessoa criou algo que eu nunca disse, se a pessoa criou algo que eu nunca esclareci, a responsabilidade é dela. Agora, se eu levei palavras de encantamento, de lábia, de sedução, se eu superficializei algo que é profundo, que é a conexão,
Se eu prometi coisas, se eu me enfiei lá dentro da família da pessoa sem critério algum, é minha responsabilidade, é sobre mim também. É sobre mim também. Então, pra gente não pegar essa coisa de que tudo é sobre nós, como, por exemplo, vamos supor que eu seja uma irresponsável afetiva. Daí eu já entendi assim, a pessoa gostou de mim, mas é sobre ela, o rolê dela, não tem nada a ver com isso. Não podemos usar essa coisa que a gente tem falado tanto na psicologia, que a gente tem falado tanto do autoconhecimento, que é tudo sobre nós. Não usar isso para justificar a nossa degradação emocional, para justificar a nossa banalização afetiva, né? Porque o que o mundo precisa, gente? Não são das crenças antigas, né? Do cabresto para que as coisas deem certo, mas o mundo precisa de valores e princípios. A gente pode ser livre. Se eu tenho valores e princípios, eu posso ter liberdade, porque eu sei das minhas ações. Não quer dizer que eu não vou errar. Eu tenho valores e princípios e eu vou errar, mas quando eu errar, eu vou lá ver onde que respingou, vou limpar, falo, pô, desculpa aí, sujou aí, tô indo pegar um pano, já volto. Eu não vou sair correndo, né? Não vou bater o carro, largar meu carro e pôr alguém para dirigir, entendeu? Eu vou assumir e falar, puta, eu fiz, fui eu que fiz. Eu vou assumir, porque isso é coisa de adulto, assumir responsabilidades. Vocês que têm crianças, gente, surgiram muito essa questão de aprender isso desde pequeno, porque aí isso já é criado assim, na idade adulta vai ter tudo muito mais fácil, mais bonito, tá? Deixa eu rodar aqui um pouquinho o que vocês estão falando. Vamos ver se tem perguntas relevantes sobre o tema. Nossa, vocês falaram muitas coisas, corações e coisas do tipo. Vocês estão ouvindo bem bonitinhos, não tô perguntando nada. Então, falaram sobre conexão. Bom, enfim, então não tem nada que vocês quiserem, vocês façam uma pergunta sobre o tema, tá bom? Então é isso, gente. Então essa live é um convite a esse olhar de um lugar de mais empatia, né? Um lugar de mais princípio e valor. Por que é que os relacionamentos estão líquidos e superficiais? Porque as pessoas estão banalizando até a coisa da liberdade sexual. O que é liberdade sexual? Liberdade sexual não é botar para dentro do seu corpo qualquer coisa para dizer que eu faço o que eu quero. Porque isso é banalizar o teu corpo. Isso é, às vezes, tu, né, transar por transar, até numa coisa de autoafirmação. E não tô falando que não é pra transar, gente, nem no encontro casual. Transa a hora que quiser, mas transa com consciência. Transa sabendo que aquela pessoa que tu vai transar, ela te viu como um ser humano, ela tem respeito pela tua existência. Pode não conhecer a tua história, pode ter te visto naquele dia, mas ela tem respeito, porque ela sabe, ela tem valor e princípio. Então ela sabe como tratar um ser humano. Ela não vai te tratar que nem lixo. Não vai fazer tu se sentir descartável. Não vai fazer tu se sentir um guardanapo ali que limpou e jogou fora. Então, tomem cuidado com isso. E quem vocês acessam sexualmente também, quem vocês acessam emocionalmente, os relacionamentos estão líquidos porque as pessoas estão banalizando as conexões. Nós, seres humanos, estamos banalizando as conexões. E para que a gente possa viver relacionamentos, mesmo que fugazes, mesmo que de uma vez só, ali, um momento legal que tu vive, é para tu viver com nutrição. É para tu viver se sentindo inteiro. Cara, aquela pessoa foi um encontro legal, né? Foi só uma noite de sexo, foi só uma noite gostosa, mas foi uma noite onde eu me senti enxergada. Porque assim, gente, eu vou falar pra vocês, se for para ter qualquer coisa com alguém onde tu não se sente enxergada, onde tu se sente pedaço, seja um pedaço, alguém tá interessado em mim por causa do meu dinheiro, alguém tá interessado em mim por causa da minha bunda, alguém tá interessado em mim por causa da minha habilidade intelectual, se é só um critério, a pessoa não tá te vendo numa integridade. É claro que a princípio que a gente olha na pessoa, a aparência, a gente olha, tem afinidade visual. Agora, tu para ali pra trocar uma ideia. A pessoa não olha no seu olho, não olha no seu rosto, não tem um trato afetivo bacana, não tem respeito, porque é que tu vai estar com uma pessoa, meter pra dentro uma pessoa dessa só pra dizer que tu tem liberdade sexual. Liberdade sexual é exercer a sua sexualidade com consciência. Cadê o Mundo Tantra, que não tá aqui pra me apoiar? Amo o Mundo Tantra, amo a Bia e o Cleito.
Liberdade sexual é eu saber usufruir do meu corpo sem travas, né? Usufruir dessa habilidade no meu corpo inteiro de me entregar, de estar tranquila com o cheiro, de estar tranquila com o som do meu corpo, de estar tranquila com os movimentos do meu corpo. Isso é liberdade sexual. E maior liberdade ainda é eu estar onde me faz bem, onde faz sentido pra mim. Gostaria de saber se tá fazendo sentido pra vocês essas coisas que eu tô falando. Às vezes sinto que tenho medo de machucar o outro e não me entrego à relação. Seria excesso de responsabilidade afetiva? Meu bem, Adriana, às vezes seria até um jeito de camuflar um medo da entrega. Às vezes no teu consciente tá o negócio ai, pelo outro, mas se tu pensar, talvez é um jeito de, de, de não permitir que aquilo aconteça para não se machucar. A Marina falou, sexo também é conexão. Concordo, eu acabei de dizer. Sexo é conexão, desde que seja feito com conexão. Desde que seja feito com entrega mútua, respeito mútuo, tesão mútuo, né? Desde que seja conexão realmente. Desde que não seja uma coisa mecânica, um sexo britadeira, que tu chama de liberdade sexual. Desde que seja um sexo com consciência, né? Eu acho que tudo que a gente precisa fazer na vida é com consciência, se relacionar com consciência, transar com consciência, trabalhar com consciência, comer com consciência. Consciência, gente, né? Tudo é conexão, desde que exista conexão. Isso que é o louco, né? Óbvio que sexo é conexão. Só que tipo? Em qual rolê? Com qual energia? Com qual responsabilidade? Como saber se a pessoa está sendo irresponsável? Às vezes criamos expectativas. Tu vai conhecendo a pessoa, né? Tu vai vivendo aquilo sem pressa, né? Larga o buquezinho, desespero de fazer parzinho e vai sentindo aquela pessoa muito além do que ela está falando para ti, né? Então, assim, como ela tem agido contigo, como é que ela mostra na proporcionalidade e na reciprocidade de que realmente ela está interessada naquilo de uma maneira responsável, independente do tempo que dure, gente. Não tem que estar com uma pessoa para ela te garantir que vai ficar 20 anos contigo, porque isso não existe, né? Mas a pessoa precisa estar sendo responsável por aquilo que está vivendo, nem que seja durante meia hora. Entende? Então, assim, as expectativas que nós criamos não é responsabilidade do outro, é nossa, né? Mas tu saber primeiro o que é responsabilidade afetiva, Gabi, pra ti. O que tu considera muito importante no seu contrato, no seu combinado contigo sobre relacionamento. Ó, essencial pra mim e valores e princípios para um relacionamento pra mim, X. Isso tem? Pra mim, por exemplo, é respeito, reciprocidade. Não tem. Então não dá pra mim, entende? É tu escolher, mas é tu saber o que tu tá buscando, porque pra quem não sabe o que quer, qualquer coisa vale, né? Meu corpo, meu templo, que lindo. Quando o outro te apresenta para a família inteira, promete o mundo e depois de 3 meses diz que não está preparado emocionalmente, o relacionamento é um irresponsável afetivo e depois de um mês aparece com outra pessoa. É a pessoa que eu falei, que é a pessoa que precisa trocar, porque ela está experimentando pessoas como se fossem roupas, né? Então ela é uma pessoa que ela faz toda uma coisa impulsiva. Ela faz e dentro daquela família a irresponsabilidade afetiva é aceita, porque ninguém diz, pô, você vai trazer a 4ª mulher nesse ano aqui em casa, não vai trazer, porque nós não estamos a fim de passar por isso. Então todo mundo compactua com aquilo e esse é o rolê da pessoa e não tem a ver contigo, porque talvez ele vai aparecer com mais uma, né? Por que quando demonstramos sentimentos o outro some? Não, Helenice, vamos arrumar isso aí. Não é porque tu demonstrou sentimento que o outro some, senão fica uma generalização de que mostrar vulnerabilidade, de que mostrar o que a gente sente é pro outro e não é pra nós. A gente precisa aprender a se entregar pra nós. Eu sinto, eu demonstro. Se o outro sumiu, eu não preciso desejar estar com esse outro que some quando eu dou o melhor de mim. Não é lógico isso? Então, assim, tu não tem que ficar pensando por que o outro some se tu demonstra. Tu tem que pensar pra quem que tu tá demonstrando, né? Isso diz sobre ti. Onde que eu tô demonstrando? E se assim, se eu demonstrei e fugiu, cara, que bom que fuja logo, nem demore.
Se vemos casais como, por exemplo, meus pais, numa relação tóxica e que cria em mim um certo bloqueio para vivenciar um relacionamento com outro, isso é uma irresponsabilidade afetiva, né? Se vemos casais como exemplo numa relação. Olha, depois que a gente cresce, é responsabilidade nossa dar conta daquilo que os pais não deram, porque os pais fizeram o melhor que puderam. Se eles se trataram com irresponsabilidade afetiva, eles deviam estar inconscientes disso ou receberam, isso veio vindo. Eu identificando, por exemplo, tu identificou, Maíla, que o seu pai e sua mãe viveram uma relação tóxica e que isso foi irresponsável efetivamente porque vocês acabaram enxergando e vivendo isso. Tu vai pegar isso e vai falar, nossa, eu identifiquei, eu honro as tentativas deles e eu transformo em mim agora o que eles não conseguiram fazer por mim, tá? Cara divorciado há mais de 2 anos, estávamos há 8 meses juntos, nos vendo todo fim de semana, viajando. Quando disse pra ele que estava me incomodando não saber que estava tendo aí certo com ele, ele disse que não estava preparado. Pois é, gente. Então, assim, é o que a gente vai aceitando também. Tu conhece alguém e tu sabe que tu quer um relacionamento mais sério, se esse é o teu objetivo, claro que não vai ser no primeiro encontro que tu vai sentar e falar assim, oi, prazer, meu nome é fulana e assim, eu quero namorar, se não quiser já levante e pode deixar que eu tomo vinho sozinha. Não é assim, né? Mas tu vai sentindo aos poucos e já vai falando aos poucos antes de tanta intensidade, tanto de conectar, expectar tanto e se apegar tanto, deixando claro o seu desejo. Tu não fica na escolha do outro, tu fala sobre a sua escolha, sobre o seu desejo e o outro escolhe se aquilo faz sentido para ele ou não. Se tu tivesse talvez dito antes, tinha economizado uns bons meses de sofrimento, né? Já me machuquei tanto e hoje, quando vejo que está fluindo pouco com medo de me machucar, eu sumo. Porque sou assim, porque tu tá refém da tua dor, né? Porque tu tá evitando de viver, tá embaixo da marquise para não pegar chuva, para não se molhar. E a gente tá aqui para experienciar. Então assim, não deu certo aqui, eu vou continuar experienciando, mas eu vou me trabalhar para eu mudar o meu padrão de funcionamento, para eu parar de ressoar nas mesmas conexões. Então, eu vou fazer minha terapia, eu vou fazer meu processo de autoconhecimento para eu poder vibrar numa outra sintonia. Filhos rebeldes, maridos ruins, o que você acredita? Não acredito nisso porque nada é uma coisa só. Somos muito plurais. Então, assim, seria muito fácil. Se fosse isso, seria fácil, né? E como, primeiro, o que é ruim pra cada um, o que é rebelde pra cada um, então não é assim. É caso a caso, a gente precisa descobrir. Filhos rebeldes, filhos que estão chamando atenção. Filhos que estão tentando comunicar algo ou filhos que estão sendo negligenciados ou precisando de limite. Né? Agora, se tem a ver com o pai, se tem a ver com não sei o quê, só pode descobrir realmente trabalhando isso, atendendo em consultório, tá? Quando o boy diz que gosta muito, deseja, mas é indisponível e fala que se continuarmos saindo vai me alimentando cada vez mais, significa o quê? Ele falou que gosta, deseja muito, mas que ele não vai ficar saindo contigo porque senão ele vai te iludir. Ele tá dizendo que apesar de querer estar contigo, o desejo dele não é tão grande a ponto de realmente ter alguma coisa mais séria contigo. Que o que ele quer é se divertir, mas que ele acha que tu quer algo mais e que isso vai te machucar. Aí tu decide se o discurso dele faz sentido, se tu acha que tu só quer se divertir, vai bancar isso vai te fazer bem, vai te nutrir, continue. Se tu realmente acha que tu gosta e que tu quer coisas a mais, tu fala, obrigada pela informação, obrigada por me tirar dessa e por falar pra mim realmente o que tá acontecendo. Namorava um homem muito mais jovem que eu não conseguia me entregar a 100% porque estávamos tempo de vida muito diferente. Foi fuga? Não sei, amor, tem que saber o teu caso, né, gente? Então, tudo que eu falo pra vocês, não existe como eu falar as coisas de uma maneira... Eu não tenho como dar receitas prontas, né? Eu falo de alguns perfis e eu falo de algumas formas de como vocês podem trabalhar as dificuldades de vocês, mas eu não consigo fazer isso assim, caso a caso, tá? Porque você não faz um grupo ou um curso? Eu preciso fazer isso. Eu fiz um curso ano passado, foi muito... Ano passado, não, gente. Esse ano, gente, ele foi tão doido que eu esqueço se era 2019, 2020. Não, foi esse ano que eu fiz e foi muito legal, né? E sim, vamos fazer muita coisa. Agora tem um e-book que vocês vão poder estar experienciando, participando, tá?
e curtindo. Tá muito legal o e-book, gente. Tá muito legal. Eu falo várias coisas minhas, assim, das minhas superações. Escrever pra mim foi muito bacana, assim, foi muito nutritivo pra mim. Poder partilhar, eu sei que vocês vão se identificar, tá bom? Eu vou ler a última perguntinha aqui. Ana, o que fazer quando o homem diz que não quer nada sério, mas te chama muito pra sair, te chama pra dormir com ele e te trata bem? No caso, estou apaixonada por ele e não sei como me proteger. Thalita, ele já disse, ele foi sincero contigo. Olha, Thalita, cara, o sexo é muito bom, adoro tua companhia, curto estar contigo, mas eu não tô afim de relacionamento. Aí a Thalita sai desse lugar de menininha que não sabe se proteger, olha no espelho, vê o mulherão que é. É loira? Tu é loira? Vê o loirão que é ela no espelho, gata, olha e fala assim, Thalita, oi amor, o que tu escolhe? Tu quer um rolê de diversão, tu fica com ele se for nutritivo pra ti. Tu consegue fazer isso? Ou tu tá apaixonado e tu queria realmente ter um relacionamento com ele? Ele já disse que não vai ter. Então, vocês estão incompatíveis no desejo, no combinado, no contrato um com o outro. Então, a ideia é que tu possa dizer, olha, fulano, obrigada, mas eu tô querendo outra coisa da minha vida. Ou, ok, tô curtindo contigo, vamos aí. Ou não, eu quero um relacionamento, isso aí pra mim não vai funcionar, né? O que não é verbalizado também é uma resposta. Ou se é. Ana, como entregar aos nossos pais o que é deles? Não é tão fácil assim. Não tem que, quando tu é adulta, não tem que entregar pros pais mais nada. O que é deles tá dentro de ti e tu vai transformar o que tem deles dentro de ti para que tu possa fazer diferente daquilo que tu acha que disfuncionou contigo. Não se cobra nada de pai e mãe na idade adulta, porque pai e mãe fizeram o melhor que puderam, né? Dentro das perspectivas que tinham, dos instrumentos que tinham, e a gente precisa aqui dentro trabalhar e resolver as nossas questões para fazer diferente, né? Sinto que estou com preguiça de me relacionar. Talvez muitas relações breves e frustradas. Quero me relacionar com alguém bacana. Como resgatar a perspectiva positiva? Se transformando. Porque se tu ressoou com muita irresponsabilidade afetiva, é alguma coisa sobre ti, né? É alguma coisa que tu precisa aprender a limitar, é alguma coisa que tu precisa aprender a manejar, é alguma coisa que tu precisa dizer não, é alguma coisa que tu precisa ver em si. Vai trabalhando em si que tu vai vendo, que vai conseguindo trabalhar essa mudança de olhar também. Tá bom? Então, gente, quem tá perguntando sobre o e-book, ele ainda não tá vendo, ele tá sendo hospedado na plataforma, vai ser vendido na Hotmart, vai ter um bônus, um vídeo legal falando sobre autoabandono também. Eu venho avisar vocês assim que ele subir. Tá bom? Obrigada pela companhia, eu espero que vocês tenham gostado da live, feito suas anotações, que vocês possam levar para ressoar isso mais gostoso dentro de vocês e levar pro cenário de vocês mesmo, como é que vocês vão aplicar isso que a gente conversou hoje. Eu gostaria que... Gabi linda, meu bem, eu gostaria que vocês pudessem realmente levar isso e aplicar de alguma maneira na semana de vocês, na vida de vocês. De pouco em pouco, a gente vai fazendo um mundo melhor, com responsabilidade pelo nosso sentimento, pelo sentimento das pessoas, com valores e princípios. Valores e princípios não saem de moda, né? Bruninha, ai, Bruna, eu adoro te atender, viu? Se tu me ama como terapeuta, eu te amo como minha paciente também, tá bom, meu bem? Tu é muito maravilhosa, eu te admiro. Todas vocês, minhas pacientes lindas que estão aí, vocês todas, mulherada forte da porra, mulherada que quer se melhorar, e os boys também, né? Então, gente bonita, boa noite. Borro Delivery, Físio, Fer, amo vocês. Beijo, fui.